Capítulo 4 da segunda parte do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Peço energia, sigo já. Dona Adelaide, a irmã de Quaresma, tinha uns 4 anos mais que ele. Era uma bela velha, com o corpo médio, uma vez que começava a adquirir aquela pátina da grande velhice, uma espessa cabeleira já inteiramente amarelada e um olhar tranquilo, calmo e doce. Fria, sem imaginação, de inteligência lúcida e positiva, em tudo formava um grande contraste com o irmão. Contudo, nunca houve entre eles uma separação profunda, nem tampouco uma penetração perfeita. Ela não entendia nem procurava entender a substância do irmão, e sobre ele em nada reagia aquele ser metódico, ordenado e organizado de ideias simples, médias e claras. Ela já atingira aos 50 e ele para lá marchava, mas ambos tinham um ar saudável, poucos achaques e prometiam ainda muita vida. A existência calma, doce e regrada que tinham levado até ali concorrera muito para a boa saúde de ambos. Quaresma incubou as suas manias até depois dos 40 e ela nunca tivera qualquer. Para Dona Adelaide, a vida era coisa simples, era viver, isto é, ter uma casa, jantar e almoço, vestuário, tudo modesto, médio. Não tinha ambições, paixões, desejos. Moça não sonhara príncipes, belezas, triunfos, nem mesmo um marido. Se não casou, foi porque não sentiu necessidade disso. O sexo não lhe pesava e, de alma e corpo, ela sempre se sentiu completa. O seu aspecto tranquilo e o sossego dos seus olhos verdes, de um brilho lunar de esmeralda, emolduravam e realçavam naquele interior familiar a agitação e a inquietude, o alanceado do irmão. Não se vá supor que Quaresma andasse transtornado com um doido. Felizmente, não. Na aparência até poder-se-ia imaginar que nada conturbava sua alma. Porém, se mais vagarosamente se examinasse os seus hábitos, gestos e atitudes, logo se havia de ver que o sossego e a placidez não moravam no seu pensamento. Ocasiões havia em que ficava a olhar durante minutos seguidos ao longe o horizonte, perdido em cisma, outras isso quando no trabalho da roça, em que suspendia todos os movimentos, fincava o olhar no chão, demorava-se assim um instante, coçando uma mão com a outra, dava depois um muxoxo, continuava o trabalho, e mesmo momentos surgiam em que não reprimia uma exclamação ou uma frase. Anastácia, em tais instantes, olhava por baixo dos olhos o patrão. O antigo escravo não os sabia mais fixar e nada dizia. Felizardo continuava a contar a fuga da filha do custódio com o manduca da venda, e o trabalho marchava. Inútil é dizer que a irmã não fazia reparo nisso, mesmo porque, a não ser no jantar e nas primeiras horas do dia, eles viviam separados, Quaresma na roça, nas plantações, e ela superintendendo o serviço doméstico. As outras pessoas de suas relações não podiam também notar as preocupações absorventes do major, pelo simples motivo de que estavam longe. Ricardo havia 6 meses que não lhe visitava, e da afilhada e do compadre as últimas cartas que recebera datavam de uma semana, não vendo aquela há tanto tempo quanto ao trovador e aquele desde quase um ano, isto é, o tempo em que estava no sossego. Durante esse tempo, Quaresma não cessou de se interessar pelo aproveitamento de suas terras. Os seus hábitos não foram mudados e a sua atividade continuava sempre a mesma. É verdade que deixara de parte os instrumentos de meteorologia. O higrômetro, o barômetro e os outros companheiros não eram mais consultados e as observações registradas no caderno. Dera-se mal com eles, fosse inexperiência e ignorância das bases teóricas deles. Fosse porque o certo é que toda a previsão que Quaresma fazia baseada em combinações dos seus dados saíam erradas. Se esperava tempo seguro, lá vinha chuva. Se esperava chuva, lá vinha seca. Assim perdeu muita semente e o Felizardo mesmo sorria dos seus aparelhos com aquele grosso e cavernoso sorriso de troglodita. Quá, patrão, isso de chuva vem quando Deus quer. O barômetro aneroide continuava a um canto a dançar o seu ponteiro sem ser percebido. O termômetro de máxima e mínima, legítimo casella, jazia dependurado na varanda sem receber um olhar amigo. A caçamba do pluviômetro estava no galinheiro e servia de bebedouro às aves. Só o anemômetro continuava teimosamente a rodar, já sem fio no alto do mastro, como se protestasse contra aquele desprezo pela ciência que Quaresma representava. Quaresma vivia assim, sentindo que a campanha que lhe tinham movido, embora tendo deixado de ser pública, lavrava ocultamente. Havia no seu espírito e no seu caráter uma vontade de acabá-la de vez. Mas como? Se não o acusavam, se não articulavam nada contra ele diretamente, era um combate com sombras, com aparências que seria ridículo aceitar. De resto, a situação geral que o cercava, aquela miséria da população campestre que nunca suspeitara, aquele abandono de terras, a improdutividade, encaminhavam sua alma de patriota meditativo,
a preocupações angustiosas. Via o major com tristeza, não existia naquela gente humilde sentimento de solidariedade e de apoio mútuo. Não se associavam para coisa alguma e viviam separados, isolados em famílias geralmente irregulares, sem sentir a necessidade de união para o trabalho da terra. Entretanto, tinham bem perto o exemplo dos portugueses que, unidos aos 6 e mais, conseguiam em sociedade cultivar, a arado, roças de certa importância, lucrar e viver. Mesmo o velho costume do moitirão já se havia apagado. Como remediar a isso? Quaresma desesperava. A tal afirmação de falta de braços pareceu-lhe uma afirmação de má-fé ou estúpida, e estúpido ou de má-fé era o governo que os andava importando aos militares sem se preocupar com os que já existiam. Era como se no campo em que passavam mal meia dúzia de cabeças de gado, fossem introduzidas mais 3 para aumentar o estrume. Pelo seu caso, ele via bem as dificuldades, os óbices, de toda a sorte que havia para fazer a terra produtiva e remunerada. Um fato veio mostrar-lhe com eloquência um dos aspectos da questão. Vencendo a erva de passarinho, os maus tratos e o abandono de tantos anos, os abacateiros de suas terras conseguiram frutificar fracamente a verdade, mas de forma superior às necessidades de sua casa. A sua alegria foi grande. Pela primeira vez, ia passar-lhe pelas mãos dinheiro que lhe dava a terra, sempre mãe e sempre virgem. Tratou de vender, mas como? A quem? No lugar havia um ou outro que os queria comprar por preços ínfimos. Com decisão, foi ao rio procurar comprador. Andou de porta em porta, não queriam, eram muitos. Ensinaram-lhe que procurasse um tal senhor Azevedo no mercado, o rei das frutas. Lá foi. Bacates! Ora, tenho muitos. Então, estão muito baratos. Entretanto, disse Quaresma, ainda hoje indaguei em uma confeitaria e pediram-me pela dúzia 5.000 réis. Em porção, o senhor sabe que é isso. Enfim, se quer, mande-os. Depois tilintou a pesada corrente de ouro, pôs uma das mãos na cava do colete e quase de costas para o major. É preciso vê-los. O tamanho influi. Quaresma os mandou, e quando lhe veio o dinheiro, teve a satisfação orgulhosa de quem acaba de ganhar uma grande batalha imortal. Acariciou uma por uma aquelas notas encardidas, leu-lhes bem o número e a estampa, arrumou-as todas uma ao lado da outra sob uma mesa e muito tempo levou sem ânimo de trocá-las. Para avaliar o lucro, descontou o frete de estrada de ferro e carroça, o custo dos caixões, os salários dos auxiliares, e após esse cálculo que não era laborioso, teve a evidência de que ganhara 1.500 réis, nem mais nem menos. O senhor Azevedo tinha-lhe pago pelo cento a quantia com que se compra uma dúzia. Assim mesmo seu orgulho não diminuiu, e ele viu naquele ridículo lucro objeto para maior contentamento do que se recebesse um avultado ordenado. Foi, portanto, com redobra a atividade que se pôs ao trabalho. Para um ano, o lucro seria maior. Tratava-se agora de limpar as fruteiras. Anastácio e Felizardo continuavam ocupados nas grandes plantações. Contratou um outro empregado para ajudá-lo no tratamento das velhas árvores frutíferas. Foi, pois, com o mané candeeiro que ele se pôs a serrar os galhos das árvores, os galhos mortos e aqueles em que a erva daninha segurava suas raízes. Era árduo e difícil o trabalho. Tinham às vezes que subir às grimpas para a extirpação do galho atingido. Os espinhos rasgavam as roupas e feriam as carnes, e em muitas ocasiões estiveram em risco de vir ao chão Serrote, Quaresma ou o camarada. Mané Candeeiro falava pouco, a não ser que se tratasse de coisas de caça, mas cantava que nem passarinho. Estava a serrar, estava a cantar trovas roceiras ingênuas, onde com surpresa o major não via entrar a fauna, a flora locais, os costumes das profissões roceiras. Eram vaporosamente sensuais e muito ternas, melosas até. Por acaso lá vinha uma e que um pássaro local entrava. Então o major escutava. Eu vou dar a despedida como deu o bacaral. Aliás, o bacural. Uma perna no caminho, outra no galo de pau. Este bacural que entrava aí satisfazia particularmente as aspirações de Quaresma. A observação popular já começava a interessar-se pelo espetáculo ambiente, já se emocionava com ele, e a nossa raça deitava, portanto, raízes na grande terra que habitava. Ele a copiou e mandou ao velho poeta de São Cristóvão. Felizardo dizer que Mané Candeeiro era um mentiroso, pois todas aquelas caçadas de caetetus, jacus, onças eram patranhas, mas respeitava o seu talento poético, principalmente do desafio, o moleque é bom. Ele era claro e tinha umas feições regulares cesarianas, duras e fortes, um tanto amolecidas pelo sangue africano. Quaresma procurou descobrir nele aquela odiosa catadura que Darwin achou nos mestiços, mas sinceramente não a encontrou. Com o auxílio de Mané Candeeiro, foi que Quaresma conseguiu acabar de limpar as fruteiras daquele velho sítio abandonado há quase 10 anos. Quando o serviço ficou pronto, ele viu com tristeza aquelas velhas árvores amputadas, mutiladas, com folhas aqui e sem folhas ali. Pareciam sofrer e ele se lembrou das mãos que as tinham plantado há 20 ou 30 anos, escravos talvez banzeiros e desesperançados. Mas não tardou que os botões rebentassem e tudo reverdecesse, e o renascimento das árvores
árvores, com que trouxe o contentamento das aves e do passaredo solto. De manhã esvoaçavam os tiês vermelhos, com seu pio pobre, espécie de ave tão inútil e tão bela de plumas que parece ter nascido para os chapéus das damas. As rolas pardas e caboclas em bando, mariscando no chão capinado. Pelo correr do dia, eram os sanhaçus a cantar nos galhos altos, os papacapins, as nuvens de coleiros, e de tarde como que todos eles se reuniam, piando, cantando, chiureando pelas altas mangueiras, pelos cajueiros, pelos abacateiros, entoando louvores ao trabalho tenaz e fecundo do velho Major Quaresma. Não durou muito essa alegria. O inimigo apareceu inopinadamente, com a rapidez ousadíssima de um general consumado. Até ali ele se mostrara tímido, parecia que somente mandava esclarecedores. Desde aquele ataque às provisões de Quaresma, logo afugentadas, não mais as formigas reapareceram. Mas aquela manhã, quando contemplou o seu milharal, foi como se lhe tirassem a alma e ficou sem ação, e as lágrimas lhe vieram aos olhos. O milho, que já tinha repontado, muito verde, pequenino, com uma timidez de criança, crescera cerca de meio palmo acima da terra. O major até mandara buscar o sulfato de cobre para a solução, e que ia lavar a batata inglesa a plantar nos intervalos dos pés. Toda manhã ele ia lá e já via o milharal crescido com seu pendão branco e as suas espigas de coma cor de vinho, oscilando ao vento. Naquela ele não viu nada mais. Até os tenros colmos tinham sido cortados e levados para longe. A modo que é obra de gente, disse Felizardo. Entretanto, tinham sido as saúvas os terríveis himenópteros, piratas ínfimos que lhe caíam em cima do trabalho com uma rapacidade turca. Era preciso combatê-los. Quaresma pôs-se logo em campo, descobriu as aberturas principais do formigueiro e em cada uma queimou a formicida mortal. Passaram-se dias. Os inimigos pareciam derrotados, mas certa noite, indo ao pomar para melhor apreciar a noite estrelada, Quaresma ouviu uma bulha esquisita, como se alguém esmagasse as folhas mortas das árvores. Um estalido. E era perto. Acendeu o fósforo e o que viu, meu Deus, quase todas as laranjeiras estavam negras de imensas saúvas. Havia delas as centenas, pelos troncos e pelos galhos acima, e agitavam-se, moviam-se, andavam como em ruas transitadas e vigiadas a população de uma grande cidade. Umas subiam, outras desciam, nada de atropelo, de confusão, de desordem. O trabalho como que era regulado a toques de corneta. Lá em cima, umas cortavam as folhas pelo pecíolo, cá embaixo, outras serravam-nas em pedaços e afinal eram carregadas por terceiras, levantando-as acima da descomunal cabeça, em longas fileiras pelo trilho limpo aberto entre a erva rasteira. Houve um instante de desânimo na alma do major. Não tinha contado com aquele obstáculo, nem o supusera tão forte. Agora via bem que era uma sociedade inteligente, organizada, ousada e tenaz com quem se tinha de haver. Veio-lhe então a lembrança daquela frase de Saint-Hilaire. Se nós não expulsássemos as formigas, elas nos expulsariam. O major não estava lembrado ao certo se eram essas as palavras, mas o sentido era, e ficou admirado que só agora ela lhe ocorresse. No dia seguinte tinha recobrado o ânimo, comprou ingredientes e ei-lo mais um mané candeeiro a abrir picadas, a fazer esforços de sagacidade para descobrir os redutos centrais, as panelas dos insetos terríveis. Então era como se os bombardeassem. O sulfeto queimava, estourava em tiros seguidos, mortíferos, letais. E daí em diante foi uma batalha sem tréguas. Se aparecia uma abertura, um olho, logo se lhe aplicava a formicida, pois do contrário nenhuma plantação era possível, tanto mais que extintos os das suas terras, não tardariam os formigueiros das vizinhanças ou dos logradouros públicos a deitar canículos para o seu terreno. Era um suplício, um castigo, uma espécie de vigilância a dique holandês, e Quaresma viu bem que só uma autoridade central, um governo qualquer, ou um acordo entre os cultivadores podia levar a efeito a extinção daquele flagelo pior que a saraiva, que a geada, que a seca, sempre presente inverno ou verão, outono ou primavera. Não obstante essa luta diária, o major não desanimou e pôde colher alguns produtos das plantações que tinha feito. Se por ocasião das frutas a sua alegria foi grande, mais expressiva e mais profunda ela foi quando viu partir para a estação em sucessivas carretas as abóboras, os aipins, as batatas doces, em cestos cobertos com sacos cozidos. Os frutos em parte eram de outras mãos. As árvores não tinham sido plantadas por ele, mas aquilo não, vinha do seu suor, da sua iniciativa, do seu trabalho. Ele ainda foi ver aqueles cestos na estação com a ternura de um pai que vê partir seu filho para a glória e para a vitória. Recebeu dinheiro dias depois, contou-o e esteve deduzindo os lucros. Não foi à roça nesse dia. O trabalho de guarda-livros roubou-o do cultivador. A sua atenção, já um tanto gasta, não lhe favorecia a tarefa das cifras. E só pelo meio-dia pôde dizer à irmã: sabes qual foi o lucro, Adelaide? Não. Menor do que o dos abacates? Um pouco mais. Então, quanto? 2.570 réis, respondeu Quaresma, destacando sílaba por sílaba. O quê? Foi isso? Só de frete paguei 142.500. Dona Adelaide esteve algum tempo com os olhos baixos, seguindo a costura que fazia, depois levantando o olhar. Homem Policarpo, melhor é deixares isso. Tens gasto muito dinheiro, só com as formigas.
Ora, Adelaide, pensas que quero fazer fortuna? Faço isso para dar exemplo, levantar a agricultura, aproveitar as nossas terras feracíssimas. É isto. Queres sempre ser a abelha mestra? Já vistes os grandes fazerem esses sacrifícios? Vê lá se fazem. Histórias metem-se no café que tem todas as proteções. Mas faço eu. A irmã prestou mais atenção à costura. Policarpo levantou-se e foi até a janela que dava para o galinheiro. Fazia um dia fosco e irritante. Ele consertou o pince-nez, esteve olhando e de lá falou. Oh, Adelaide, aquilo não é uma galinha morta? A velha senhora ergueu-se com a costura, foi até a janela e verificou com a vista. É já a segunda que morre hoje. Após esta leve conversa, Quaresma voltou à sua sala de estudos. Meditava grandes reformas agrícolas. Mandara buscar catálogos e ia examiná-los. Tinha já em mente uma charrua dupla, um capinador mecânico, um semeador, um destocador, grades, tudo americano, de aço, dando rendimento efetivo de 20 homens. Até então não quisera essas inovações. As terras mais ricas do mundo não precisavam desses processos que lhe pareciam artificiais para produzir. Estava, porém, agora disposto a empregá-los como experiência. Aos adubos, no entanto, seu espírito resistia. Terra virada, dizia Felizardo, terra estrumada. Parecia a Quaresma uma profanação estar a empregar nitratos, fosfatos ou mesmo estrume comum numa terra brasileira. Uma injúria. Quando se convencesse de que eram necessários, parecia-lhe que todo o seu sistema de ideias ia por terra e os móveis de sua vida desapareceriam. Estava assim a escolher arados e outros planets, bajacs e brabantes de vários feitios quando seu pequeno copeiro lhe anunciou a visita do Dr. Campos. O edil entrou com a sua jovialidade, a sua mansidão e o seu grande corpo. Era alto e gordo, pançudo um pouco, tinha os olhos castanhos, quase a flor do rosto, uma testa média e reta, o nariz mal feito. Um tanto trigueiro, cabelos corridos e já grisalhos, era o que se chama por aí um caboclo, embora seu bigode fosse crespo. Não nascera em Curuzu, era da Bahia do Sergipe, habitava, porém, um lugar há mais de 20 anos onde casara e prosperara graças ao dote da mulher e à sua atividade clínica. Com esta não gastava grande energia mental. Tendo de cor uma meia dúzia de receitas, ele desde muito conseguira enquadrar as moléstias locais no seu reduzido formulário. Presidente da Câmara, era das pessoas mais consideráveis de Curuzu e Quaresma o estimava, particularmente pela sua familiaridade, pela sua afabilidade e simplicidade. Ora viva, major! Como vai isto por aí? Muita formiga? Lá em casa já não há mais. Quaresma respondeu com menos entusiasmo e jovialidade, mas contente com a alegria comunicativa do doutor. Ele continuava a falar com desembaraço e naturalidade. Sabe o que me traz aqui, major? Não sabe, não é? Preciso de um pequeno obséquio seu. O major não se espantou, simpatizava com o homem e abriu-se em oferecimentos. Como o major sabe... Agora sua voz era doce, flexível, sutil. As palavras caíam-lhe da boca adocicadas, dobravam-se, coleavam-se. Como o major sabe, as eleições se devem realizar por estes dias. A vitória é nossa. Todas as mesas estão conosco, exceto uma. Aí mesmo, se o major quiser. Mas como? Se eu não sou eleitor, não me meto. Nem quero meter-me em política? Perguntou Quaresma ingenuamente. Exatamente por isso, disse o doutor com voz forte. E em seguida brandamente. A sessão funciona na sua vizinhança. É ali na escola. E daí? Tenho aqui uma carta do Neves, dirigida ao senhor. Se o major quer responder, é melhor já, que não houve eleição. Quer? Quaresma olhou o doutor com firmeza, coçou um instante o cavanhaque e respondeu claramente e firmemente. Absolutamente não. O doutor não se zangou. Pôs mais unção e macieza na voz, aduziu argumentos, que era para o partido, o único que pugnava pelo levantamento da lavoura. Quaresma foi inflexível, disse que não, que ele eram absolutamente antipáticas tais disputas, que não tinha partido e mesmo que tivesse, não iria afirmar uma coisa que ele não sabia ainda se era mentira ou verdade. Campos não deu mostra de aborrecimento, conversou um pouco sobre coisas banais e despediu-se com um ar amável, com a jovialidade mais sua que era possível. Isto se passou na terça-feira, naquele dia de luz fosca e irritante. À tarde houve trovoada, choveu muito. O tempo só levantou na quinta-feira, dia em que o major foi surpreendido com a visita de um sujeito com um uniforme velho e lamentável, portador de um papel oficial para ele, proprietário do sossego, conforme mesmo disse o tal homem fardado. Em virtude das posturas e leis municipais, rezava o papel, o senhor Policarpo Quaresma, proprietário do sítio Sossego, era intimado sob as penas das mesmas posturas e leis a roçar e capinar as testadas do referido sítio que confrontavam com as vias públicas. O major ficou um tempo pensando, julgava impossível uma tal intimação. Seria mesmo? Brincadeira. Leu de novo o papel, viu a assinatura do Dr. Campos. Era certo, mas que absurda intimação é essa de capinar e limpar estradas na extensão de 1.200 metros, pois seu sítio dava de frente para um caminho e de um dos lados acompanhava outro na extensão de 800 metros. Era possível?
A antiga corvéia, um absurdo. Antes confiscassem-lhe o sítio. Consultando a irmã, ela lhe aconselhou que falasse ao doutor Campos. Contou-lhe então Quaresma a conversa que tivera com ele dias antes. Mas és tolo, Policarpo. Foi ele mesmo. A luz se lhe fez no pensamento. Aquela rede de leis, de posturas, de códigos e preceitos nas mãos desses regulotes de tais caciques se transformava em potro, em polé, em instrumento de suplícios para torturar os inimigos, oprimir as populações, crestar-lhes a iniciativa e a independência, abatendo-as e desmoralizando-as. Pelos seus olhos passaram no instante aquelas faces amareladas e chupadas que se encostavam nos portais das vendas preguiçosamente. Viu também aquelas crianças maltrapilhas e sujas de olhos baixos a esmolar disfarçadamente pelas estradas. Viu aquelas terras abandonadas e improdutivas entregues às ervas e insetos daninhos. Viu ainda o desespero de Felizardo, do homem bom, ativo e trabalhador, sem ânimo de plantar um grão de milho em casa e bebendo todo o dinheiro que lhe passava pelas mãos. Este quadro passou-lhe pelos olhos com a rapidez e o brilho sinistro do relâmpago, e só se apagou de todo quando teve que ler a carta que a sua filhada lhe mandara. Vinha viva e alegre, contava pequenas histórias de sua vida e viagem próxima do papel, a viagem próxima do papai, a Europa, o desespero do marido no dia em que saiu sem anel, pedia notícias do padrinho de Dona Adelaide e sem desrespeito recomendava à irmã de Quaresma que tivesse muito cuidado com o manto de arminho da duquesa. A duquesa era uma grande pata branca, de penas alvas e macias ao olhar, que pela lentidão e majestade do andar com o pescoço alto e o passo firme, merecera de Olga esse apelido nobre. O animal tinha morrido havia dias. E que morte! Uma peste que lhe levara 2 dúzias de patos, levara a duquesa também. Era uma espécie de paralisia que tomava as pernas, depois o resto do corpo. 3 dias levou a agonizar. Deitada sobre o peito, com o bico colado ao chão, atacada pelas formigas, o animal só dava sinal de vida por uma lenta oscilação do pescoço em torno do bico, espantando as moscas que a importunavam na sua última hora. Era de ver como aquela vida tão estranha à nossa, naquele instante penetrava em nós e sentíamos-lhes o sofrimento, a agonia e a dor. O galinheiro ficou como uma aldeia devastada. A peste atacou galinhas, perus, patos, ora sobre uma forma, ora sobre outra, ora sobre outra, foi ceifando, matando até reduzir a sua população a menos de metade. E não havia quem soubesse curar. Numa terra cujo governo tinha tantas escolas que produziam tantos sábios, não havia um só homem que pudesse reduzir com as suas drogas ou receitas aquele considerável prejuízo. Esses contratempos, essas contrariedades abateram muito o cultivador entusiástico dos primeiros meses. Entretanto, não passara pela mente do Quaresma abandonar os seus propósitos. Adquiriu compêndios de veterinária e até já tratava de comprar as máquinas agrícolas descritas nos catálogos. Uma tarde, porém, estava à espera da junta de bois que encomendara para o trabalho do arado, quando lhe apareceu à porta um soldado de polícia, com um papel oficial. Ele se lembrou da intimação municipal, estava disposto a resistir, não se incomodou muito. Recebeu o papel e leu. Não via mais da municipalidade, mas da coletoria, cujo escrivão, Antônio Dutra, conforme estava no papel, intimava o senhor Policarpo Quaresma a pagar 500 mil réis de multa por ter enviado produtos de sua lavoura sem pagamento dos respectivos impostos. Viu bem o que havia nisso de vingança mesquinha, mas o seu pensamento voou logo para as cousas gerais, levado pelo seu patriotismo profundo. A 40 quilômetros do rio, pagavam-se impostos para se mandar ao mercado umas batatas? Depois de Turgot, da Revolução, ainda havia alfândegas interiores? Como era possível fazer prosperar a agricultura com tantas barreiras e impostos? Se ao monopólio dos atravessadores do rio se juntavam as ações do Estado, como era possível tirar da terra a remuneração consoladora? E o quadro que já lhe passara pelos olhos, quando recebeu a intimação da municipalidade, voltou-lhe de novo mais tétrico, mais sombrio, mais lúgubre, e anteviu a época em que aquela gente teria de comer sapo, cobras, animais mortos, como em França os camponeses, em tempos de grandes reis. Quaresma veio a recordar-se do seu tupi, do seu folclore, das modinhas, das suas tentativas agrícolas. Tudo isso lhe pareceu insignificante, pueril e infantil. Era preciso trabalhos maiores, mais profundos, tornava-se necessário refazer a administração. Imaginava um governo forte, respeitado, inteligente, removendo todos esses óbices, esses entraves. Sully e Henrique IV, espalhando sábias leis agrárias, levantando o cultivador. Então sim, o celeiro surgiria e a pátria seria feliz. Felizardo entregou-lhe o jornal que toda manhã mandava comprar à estação e lhe disse: seu patrão, amanhã não venho trabalhar. Por certo, é dia feriado, a independência. Não é por isso. Por que então? Há barulho na corte e dizem que vão a recrutar. Vou pro mato. Nada. Que barulho? Tá nas folhas, sim, senhor.
Abriu o jornal e logo deu com a notícia de que os navios da esquadra se haviam insurgido e intimado ao presidente a sair do poder. Lembrou-se das suas reflexões de instantes atrás, um governo forte até à tirania, medidas agrárias, Sully e Henrique IV. Os seus olhos brilhavam de esperança. Despediu o empregado. Foi ao interior da casa, nada disse à irmã. Tomou o chapéu e dirigiu-se à estação. Chegou ao telégrafo e escreveu: Marechal Floriano, Rio. Peço energia, sigo já. Quaresma. Vamos ver aqui agora os significados das palavras do capítulo 4 da parte 3 do livro. Pátina significa camada, achaques, indisposições. Alanceado, amargura. Muxoxo, estalo com a língua e os dentes, indicando reprovação. Troglodita é que vive debaixo da terra ou em cavernas. Barômetro aneroide, barômetro metálico que não se baseia no princípio de Torricelli. Lavrava, corroía. Moitirão, mutirão, auxílio mútuo entre lavadores. Óbice são obstáculos. Avultado é grande, considerável. Grimpas são pontos mais altos. Bacurau, aliás, é um pássaro. Patranhas são histórias mentirosas. Cesarianas são imponentes. Catadura, aparência. Banzeiros, que não têm futuro. Mariscando significa ciscando insetos pelo chão. Colmos são caules. Himenópteros é um grupo de insetos que inclui abelhas, vespas e formigas. Rapacidade, característica de quem rouba. Pecíolo significa haste. Saint-Hilaire, naturalista francês que viveu de 1779 a 1853, que veio ao Brasil estudar plantas, animais e minerais. Deitar canículos significa dirigir-se. Vigilância a dique holandês é alusão ao fato de na Holanda se construírem diques para o mar não encobrir as terras baixas. Saraiva é granizo, cozidos são costurados, charrua é arado, planets, bajacs e brabantes são catálogos de arados e outros aparelhos agrícolas, trigueiro é moreno, obséquio é favor, corvéia é trabalho gratuito que na época feudal um camponês era obrigado a prestar ao seu senhor ou ao Estado. Regulotes são reizinhos, potro ou polé são antigos instrumentos de tortura, crestar-lhe significa enfraquecer-lhes, manto de arminho é manto de pele desse animal muito branco, coletoria é repartição em que se pagam impostos, Turgot, economista francês que viveu de 1727 a 1781, que aboliu as alfândegas interiores e propunha a liberdade de comércio sem fiscalizações. Exações são cobranças rigorosas de impostos. Tétrico é medonho. Lúgubre é triste e sinistro. Henrique IV, Sully, respectivamente, rei da França entre 1589 e 1610, que restaurou a autoridade real usando de força, e o seu ministro de finanças, intimado ao presidente a sair do poder. Tratar-se da revolta da esquadra, ocorrida em 1893, quando rebeldes da marinha se voltaram contra o presidente Floriano Peixoto. Despediu-se de... E é isto. É isto. Essas são as palavras aí difíceis do capítulo 3, aliás, capítulo 4 da parte 3 do livro. É isso, o livro tem... Tô enganado, é segunda parte, pessoal, segunda parte, capítulo 4 da segunda parte do livro, lembrando que ele tem 3 partes, tá ok? No próximo capítulo vai ser O Trovador, que se inicia da página 18 e vai até a página 132, deixa eu ver se é isso mesmo, vai até a página 131, aí vem a terceira parte do livro, capítulo 1, chamado Patriotas. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!